Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título José, um jovem fiel a Deus. A leitura ela vai ser feita lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, do versículo 38 ao 43. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos ler juntos? Gênesis, capítulo 41, do versículo 38 ao 43. Vamos lá? E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam dizendo diante dele: Olhai, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Amém? Uma atitude que José ele levou para a vida dele. O José ele é o principal personagem da lição de hoje. Então, José ele fazia parte de uma família bem grande. Ele era filho de Jacó e de Raquel. Ele era um dos filhos mais novos de Jacó, que teve 12 filhos. E Jacó, como vocês devem lembrar, ele era filho de Isaac e neto de Abraão. E diferente, dos seus pais, do seu pai e do seu avô, Jacó ele teve uma família grande. E entre eles estava José. José, ele era o filho querido de Jacó e de Raquel. E José, ele era um jovem muito sonhador, não só na questão de sonhar em o que ele queria ser quando crescer. Como vocês sonham, né? Que vocês, quando crescerem, querem ser médicos, engenheiros, enfermeiras, quer ser várias coisas, né? Vocês sonham. Jacó, com certeza, ele também tinha esse sonho, mas para além desse sonho, Jacó, ele tinha os sonhos dados por Deus. E teve um dia que José, ele sonhou teve um sonho em que as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. E ali os irmãos deles, que já tinham inveja, invejaram mais ainda e ficaram com raiva porque ele contou o sonho dele. E Jacó, quando ele contava todo empolgado, mas os irmãos dele não escutavam da mesma forma. Eles não recebiam aquela informação com a mesma empolgação que José recebia. E aí teve um dia que Jacó, ele deu para o seu filho amado José, uma túnica de várias cores, que com certeza era uma túnica muito bonita, que mais uma vez causou ainda mais inveja nos irmãos dele. E aí teve um dia que Jacó enviou José lá atrás dos seus irmãos que estavam lá no campo. E quando José ele vinha lá de longe, os irmãos dele já viram ele e ficaram falando: Lá vem o sonhador. E eles começaram a planejar um plano muito mal contra José. Eles planejaram matar José. Imagine, os próprios irmãos dele queriam matar ele. E aí, quando José ele se aproximou, eles não tiveram a coragem de matar. Mas aí eles pegaram José e jogaram dentro de um poço sem água. Só o buraco. Eles foram e jogaram, deixaram ele lá. Pegaram a túnica de várias cores dele, melaram de sangue de animal e depois eles levaram para o pai dele, para dizer que ele foi morto por um animal. Mas antes disso, eles tiveram a terrível ideia de vender o seu irmão para ser escravo. E eles venderam lá para os ismaelitas, que estavam passando por aquele lugar. E esses ismaelitas, eles compravam as pessoas para serem escravos. E ele foi levar José até o Egito. E lá ele foi comprado por Potifar, que era
eunuco do rei e chefe do exército de Faraó, que era o rei do Egito. E ali, Potifar levou ele para a casa dele e ele viu que José ele era diferente dos outros. José ele era muito inteligente, ele era uma pessoa fiel, obediente, e ali José ele passou a comandar a casa de Potifar. Ele era escravo de Potifar, mas ele que mandava em tudo na casa de Potifar. Mas aí teve um dia que a esposa de Potifar, ela preparou uma armadilha contra José. E José, ele teve que sair correndo porque ela acusou ele de querer atacar ela. E José, ele teve que correr. E aí, Potifar, que era o esposo dela, mandou prender a Jacó, a José. E ali ele ficou na prisão. E quando ele estava lá na prisão, assim como José, ele sonhava muito, ele também sabia interpretar os sonhos. E teve um dia que estava lá na prisão o padeiro e o mordomo de Faraó. E eles tiveram um sonho e ninguém sabia interpretar. Aí quem é que sabia interpretar? José. Aí lá vai, José interpreta o sonho deles. E no sonho, o padeiro, ele iria morrer. E o mordomo, ele ia voltar para a casa de Faraó. E assim aconteceu. Só que quando estava lá, o mordomo, ele voltou lá para a casa de Faraó. Ele acabou se esquecendo de Jacó. Ele se esqueceu da ajuda que José tinha dado a ele. Então, José ele passou ali mais 2 anos na prisão, esquecido. Só que ele, como era uma pessoa diferente, ele era abençoado por Deus. O chefe lá, o carcereiro lá da prisão, ele confiava em José. E José, mesmo estando preso, ele cuidava dos outros presos. Ele tinha a chave da prisão, imagina. Ele era preso, tinha a chave e ele, por ser obediente, honesto, fiel a Deus, ele permaneceu lá, mesmo sendo esquecido pelo mordomo que ele ajudou a interpretar o sonho. E aí, teve um dia que quem foi que sonhou? Faraó teve um sonho. E ninguém no Egito ou em outro lugar conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E veja só qual foi o sonho. O sonho era que de uma espiga gorda e de uma espiga magra. E a espiga magra, ela engolia a espiga gorda. E ele foi e teve outro sonho. Um sonho em que as vacas gordas e a vaca magra, e aí a vaca magra engolia a vaca gorda. E ninguém conseguia interpretar. E aí o mordomo, que tinha esquecido, foi e lembrou que José tinha interpretado o sonho dele. E aí Faraó mandou chamar a José. E ali José interpretou o sonho de Faraó. E daí Faraó, ele viu também como José, ele era inteligente, como ele era abençoado por Deus. Faraó, ele não cria em Deus, ele cria em vários deuses, menos em Deus. Mas Deus é tão grande, tão poderoso, tão fiel, que ele fez Faraó ver o brilho do Espírito Santo em José. E ali José, de um escravo que foi quase morto por seus irmãos, ele passou a governar a maior cidade, o maior estado daquela época. Ele foi o governador do Egito. Imagina como Deus é fiel, não é verdade? Dali, de escravo para governador. Então, mas por que aconteceu isso? Porque ele passou de escravo a governador. Porque ele, mesmo diante de tudo que aconteceu, de todas as acusações, dos esquecimentos, José ele foi fiel ao Senhor. Porque Deus, ele honra a quem é fiel a ele. Amém? Então, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar por tudo que ele tem feito ao Senhor e vamos pedir a fidelidade que José ele teve, né, para que nós possamos caminhar no caminho do Senhor, né, fazendo a obra do Senhor. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo. Vamos fechar os nossos olhos
e orar? Pai amado, Jesus, Pai glorioso, Senhor, estamos aqui diante de Ti, lhe agradecendo por tudo, Jesus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua, Senhor, nos ajudando, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá a fidelidade, Senhor, que José ele teve para permanecer fiel diante de Ti, Jesus, mesmo diante de tudo, de todas as dificuldades, Senhor. Nos ajuda, nos dá entendimento, sabedoria da Sua palavra. É tudo isso que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E não esquece de fazer a atividade, tá certo? Fazer a atividade que eu vou deixar aqui no vídeo para você dar pausa e fazer a atividade e envia lá para o grupo ou para mim, para a gente corrigir, tá certo? Então, até a próxima semana.